Será que o Palmeiras está precisando de laterais? Bom, eu estarei aqui a partir de agora sugerindo 10 nomes para lateral direita e esquerda que o Palmeiras pode aí ficar de olho no mercado. Ó, vem comigo. E eu vou deixar um recadinho aqui, a gente já começa essa lista, fechou? Ó, esse é um vídeo a princípio só para membros do canal Parmeira. Então para você ver vídeos exclusivos só para membros, torne-se membro. Por R$ 4,99 você ajuda o projeto e também recebe vídeos exclusivos, além de participar do nosso grupo do WhatsApp, nosso servidor do Discord e participar das lives, tá bom? Mas se você tá vendo esse vídeo e não é membro, é porque ele foi desbloqueado pelo nosso sistema de desbloqueio de vídeos. E isso acontece nas lives do canal Parmeiro, tá bom? Então, ó, para não perder as nossas lives, deixa o like, se inscreve no canal Parmeiro, mas ativa o sininho, porque o YouTube não anda entregando muito as nossas lives não, tá? Chega com a gente aí nas nossas lives e segue aí pro vídeo. Primeiro nome da nossa lista, Juninho Capixaba, um lateral esquerdo que eu acho muito bom, tá? Lateral esquerdo habilidoso, um meia que joga basicamente pela lateral, que até passou por algumas lesões esse ano, não fez uma boa temporada, mas está sendo cogitado inclusive no Atlético Mineiro para substituir o Arana, que parece que tá de saída. E entre Arana e Juninho Capixaba hoje, eu preferiria Juninho Capixaba, tá? A Arana já foi mais jogador, mas acho que o Juninho Capixaba encaixaria melhor nesse estilo de jogo do Palmeiras, com os laterais espetados, com os laterais um pouco mais ofensivos. É um jogador que eu particularmente gosto muito e, pô, curtiria sim ver disputando posição com o Piquerez. Ele dá uma alternativa diferente, que não tem o Piquerez, que é um pouco mais dessa habilidade, né? O Piquerez é um pouco mais durão, o Juninho Capixaba tem um pouquinho mais do molejo, com samba no pé, como diria. Bom, esse é o primeiro nome da nossa lista. Esse aqui é difícil, tá? Estou falando de Gabriel Suaço, jogador do Sevilha. Chegou recentemente no Sevilha, seria difícil tirar ele de lá, isso é fato. Talvez pro meio do ano faria mais sentido, né? Mas esse vídeo pode envelhecer bem ou mal, né? Enfim, jogador que aqui vocês vão ver os skills dele no Toulouse. Jogador chileno, de seleção chilena, titular da seleção chilena. Foi muito importante no Toulouse, é um cara que me lembra um pouco o Piquerez, assim, em posicionamento, em postura em campo. Tem um pouquinho mais, um pouquinho menos duro que o Piquerez, mas assim, um lateral muito seguro e que, pô, eu gosto bastante, acho que agregaria demais o Palmeiras, já é um lateral experiente. Chegou recentemente no Sevilha, mas tá comendo banco, numa dessas aí, quem sabe? O nome que eu sugiro aí e, pô, pra mim seria até com uma contratação de certo peso, tá bom? O que vocês acham? Seguimos falando de lateral esquerda e esse nome eu pensei muito se eu colocaria nessa lista, cara. Porque esse cara esteve razoavelmente perto do Palmeiras, né, no início de 2025, acabou fechando com o Inter e fez uma temporada horrorosa em 2025. Estou falando de Bernabé, lateral de base da seleção argentina, lateral que sempre foi tratado como muito promissor da Argentina, base do Lanús e tudo mais. Jogou, foi para Europa, voltou pro Inter, fez uma baita temporada emprestado pro Inter, e aí foi quando ele negociou com o Palmeiras e com o Inter ao mesmo tempo, acabou ficando no Inter, e em 2025 fez uma temporada horrível. São duas temporadas no futebol brasileiro, uma muito boa e uma muito ruim. Pra mim, ele era carta fora do baralho depois da temporada ruim que ele fez em 2025, mas pensando bem, no Inter bem estruturado de 2024, ele foi muito bem. E no Inter horrível de 2025, ele foi muito mal. Talvez a culpa não seja dele. Talvez ele seja apenas um jogador de contexto. E aí quando o time tá mal, o cara vai mal também. Eu daria uma nova chance para se olhar para o Bernabé. Acho que talento ele tem, talento ele já mostrou. E num time mais encaixado e num time melhor como é o Palmeiras, eu acho que ele poderia sim entregar um bom futebol. O que vocês acham? Comenta aí, mano. Esse eu gosto, hein? Francisco Ortega, lateral esquerdo também, jogador do Olympiacos, jogador que fez bons jogos aí pelo Vélez, né, recentemente, e chegou no Olympiacos faz uns 2 anos já, jogador de categoria de base também da seleção argentina, jogador muito bom, cara, eu gosto muito do Ortega, já foi até especulado no Palmeiras há uns 4, 5 anos atrás, mas isso aí acabou nem caminhando muito. Tá no Olympiacos, futebol europeu, sabemos que janela do início do ano é um pouquinho mais difícil, mas, pô, um mercado como a Grécia daria pra tirar o Francisco Ortega de lá, tá? Um lateral esquerdo habilidoso, de muita vontade e muito dinâmico. Eu gosto demais de Francisco Ortega. Esse aqui tem um belo de um adendo, tá bom? É o último nome que eu coloco aqui pra lateral esquerda, mas ele é ponta direita.
Pô, Rick, como assim? Tô falando de Brian Ramírez, né? Jogador que nos infernizou na ida de LDU 3, Palmeiras 0, depois ele foi expulso ainda bem, né? E aí na volta a gente conseguiu virar, no fim das contas não mudou de nada porque a gente perdeu a final, às vezes era até melhor ter caído pra LDU, né? Mas enfim... O Brian Ramírez, cara, ele é um ponta direita, mas ele vem jogando como um lateral esquerdo, um ala esquerdo no esquema no 3-5-2 da LDU. Então, assim, por isso que eu coloquei ele como lateral esquerdo. Se for pra jogar com 3 zagueiros, como o Abel pode muitas vezes querer, pô, ele se encaixaria muito bem. É um cara muito habilidoso, de muita força física, velocidade, que a gente pode lembrar mais ou menos do Caio Paulista, né? O movimento que fez o Caio Paulista de ser um ponta direita no Fluminense e ter se transformado num lateral esquerdo pelo Fernando Diniz. O Brian Ramírez vem fazendo esse movimento ultimamente aí. Nunca vi ele jogando numa linha de 4. Ele joga de lateral esquerdo numa linha de 3 zagueiros, então ele fica com menos responsabilidades defensivas, mas... ofensivamente ele é um canhão, um baita de um jogador, e fica aí o registro, né? Pelo que ele fez com a gente, acho que dá pra colocar ele nessa lista aqui. O que vocês acham? Vamos pros laterais direitos? Bom, mais ou menos, porque o próximo nome da nossa lista é Mauro Júnior, lateral brasileiro, que vocês vão ver aí ele jogando pela esquerda, mas ele já jogou muito pela direita também. Ele é canhoto, ele é formado na base... aqui no Brasil, obviamente, como um meia. Inclusive jogou com o Maurício na base. Agora, se eu não me engano, do Desportivo Brasil. Não lembro exatamente de onde foi. Mas assim, foi formado como meia. Um ótimo jogador, foi para a Europa cedo, né? Quase não jogou aqui. E lá ele se desenvolveu como um lateral muito bom. Que aqui nos skills você vê ele bastante como lateral esquerdo. Mas ele jogou também por muito tempo como lateral direito, né? Há 6 meses atrás ele foi especulado aqui no Palmeiras. E nesse momento ele estava jogando como lateral direito no PSV. Mas por ser canhoto, combina mais com a lateral esquerda. Então, beleza, coloquei ele aqui como um misto de lateral direita, lateral esquerda. Jogador muito completo e que eu acho que, assim, no Palmeiras ele deitaria tanto na direita quanto na esquerda, tá? Esse aqui a galera gosta, Gaston Martirena, lateral direito uruguaio do Racing, bom jogador que não é titular absoluto no Racing, vale lembrar porque o Racing, geralmente ele joga com o Sosa, que é um volante que vira zagueiro, né? Então assim, às vezes o Sosa joga como volante e aí é uma linha de 4, com o lateral direito mais defensivo, e aí não é ele quem joga, eu não lembro o nome do outro lateral direito do Racing. Quando o Sosa afunda como zagueiro, o Racing libera os alas, né? Os laterais viram alas mais ofensivos. E aí quem joga é o Martirena. E o Martirena é esse lateral ofensivo. Para um Palmeiras que tem um Giai defensivo, um Kelvin ofensivo, mas que mudou sua forma de jogar para jogar com laterais mais ofensivos, talvez não faça sentido ter o Giai, que é defensivo e não agrega nesse novo estilo, e talvez fosse mais fácil, mais útil pro Palmeiras, aliás, buscar um lateral ofensivo pro lugar do Giai. Vende o Giai e busca um cara ofensivo. E aí o Martirena eu acho que seria um bom nome, porque ele tem um pouco mais a condução de bola do que tem o Kelvin, né? Aí você botaria o Kelvin como o cara mais da técnica e o Martirena um pouquinho mais da explosão, do arrasto. Seria duas características diferentes para compor o elenco. Acho uma boa, quero saber a opinião de vocês. Inclusive meteu gol no Corinthians, né? A galera pede ele aqui muito porque meteu gol no Corinthians recentemente. Acho que pela Sul-Americana, golaço! E o próximo nome da nossa lista vai na mesma pegada, lateral direito ofensivo brasileiro, nesse caso, o PH do Vasco, jogador de seleção brasileira, né? O Paulo Henrique, bom jogador, não é o cara mais técnico, mas ele é o cara do arrasto, e eu acho que dá pra gente trazer como a mesma reflexão que eu falei do Martirena, pô. Se o Giai é inútil pro novo estilo de jogo do Palmeiras, é um bom lateral que fecha na linha de 3, pode vender o Giai e pode buscar um cara mais ofensivo, de arrasto, para ser diferente do Kelvin. E o PH, esse cara, entre ele e o Martirena, eu acho que ele tem até mais o arrasto e acho ele melhor defensivamente. Muita gente vai pedir o Martirena pela grife, por ser sul-americano, por ser uruguaio. Eu acho o Paulo Henrique mais jogador. Defensivamente ele é melhor, ofensivamente ele tem menos técnica, mas ele tem mais explosão. E para mim cairia como uma luva nesse Palmeiras, tá bom? Outro que eu gosto bastante aqui, ó, Joaquim Garcia do Vélez Sarsfield. Um lateral que tem muita técnica, cara. Tem muita técnica. Um lateral construtor. Tem um pouquinho das ultrapassagens também. Bate pênalti, né? Vocês estão vendo aí.
tem um pouquinho das ultrapassagens, pisa na área, faz gol, pô, é um lateral que é bom defensivamente, mas ofensivamente também. Só que pra mim a grande qualidade dele é ser esse lateral construtor. Ele vai me lembrar o Kelvin nessa dinâmica, né? Então, pô, ter ele ali, o cara que cruza muito bem, que tem bons passes, seria ali um cara muito parecido com o Kelvin. Então vamos supor que o Palmeiras queira um cara igual o Kelvin, ou sei lá, não goste do Kelvin e queira vender o Kelvin e buscar um outro lateral no mesmo estilo. Esse cara é o Joaquim Garcia, lateral direito do Vélez. Não tá entre meus favoritos, mas é um bom nome pra gente trazer aqui. Vamos pro último nome? Matias Lasso. Esse vocês não vão gostar, mas eu tenho que colocar aqui pela justiça, né? Uma lista com 10 nomes, a gente tem que ter de tudo. Esse cara é um lateral direito peruano do Melgar, que joga muitas vezes como zagueiro. E aí por que eu trouxe o Lasso? Porque falta, né? Eu não coloquei nenhum lateral que pode fazer a zaga, um cara estilo Giai. Pô, eu acho que é isso que o Palmeiras precisa? Não. Mas tá aí citado também. Um lateral direito alto, né, da seleção peruana, que defensivamente ele é muito forte, acho até melhor que o Giai. Então se o Palmeiras quer ter um lateral direito que faz o terceiro zagueiro, às vezes até melhor do que o Giai. Tem altura, fisicamente ele não tem tanta explosão como tem o Giai, mas ele se impõe fisicamente. Não tô sugerindo, mas é uma alternativa aí para lateral direita, caso o Palmeiras queira um lateral direito que faça a zaga também. O Matias Lasso é esse cara. Não acho que é o que o Palmeiras quer, mas caso ele venha querer, aí eu sim acho que é um bom nome. Um lateral que não ultrapassa muito, é muito mais defensivo, mas às vezes na composição de elenco é necessário um cara como esse. Mas e aí, quero saber a opinião de vocês. Curtiram a lista? Faltou algum nome? Sobrou algum nome? Vocês acham que algum aí não deveria estar nessa lista? Se faltou algum nome, deixa aqui nos comentários. Lembrando, vocês querem que eu faça de qual posição? Qual que é o próximo? Ó, já fiz de centroavante, já fiz de jogadores da Série B, tô fazendo agora de laterais, vou fazer de outras posições, mas de outros sentidos também. Por exemplo, jogadores do futebol sul-americano, jogadores em fim de contrato, enfim. Vou encontrar temas para fazer vídeos como esse, sugerindo 10 nomes para o mercado do Palmeiras. Então deixa aí nos comentários as suas opiniões, quem faltou, quem vocês gostariam e outros temas para eu fazer nos próximos vídeos. Fechou, rapaziada? Se inscreve aqui, tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tem live todos os dias. Tamo junto e avante palestra!